Sejam todas bem-vindas. É um grande prazer Obrigada. receber vocês. Bom, como já falei aqui algumas vezes, né? Esse projeto, né? Vozes do Cerrado, Conexões Ecopsicológicas, é um projeto, né? Da gente, do SEI, que a gente pensou em convidar algumas pessoas especiais, né? Que têm conexões com o Cerrado, e logo pensamos em vocês, né? Mais ou menos como tema, e a gente pensou, né? Como que as mudanças climáticas, né? Têm afetado aí o nosso berço das águas. Mas a ideia é ser um bate-papo também, uma conversa fluida, né? Acho que essa semana, né, aqui no Cerrado, a gente sentiu um impacto muito grande, né? De fato, né? Da crise climática. Acho que ao longo da live a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E antes da gente começar, queria apresentar vocês duas, né? Bom, a Késia, deixa eu abrir aqui, escrever. Estou usando uma colinha aqui, tá, gente? Bom, a Késia é engenheira florestal, mestranda em recursos naturais do Cerrado, voluntária no núcleo de advocacy da ONG A Vida no Cerrado, nascida no Nordeste goiano e é uma das maiores fãs de sua beleza e biodiversidade. E a Sara tem 26 anos, é estudante de Química na Universidade Federal de Goiás, apaixonada pela área de Química Ambiental e Educação Ambiental, realiza pesquisas e estágio na área de tratamento de águas e afluentes, buscando sempre interligar a ciência com a sociedade, na busca de resoluções de problemas sociais. Já estagiou na Embrapa e na Saneago. Né? Tá aí um currículo, né? Acho que muito inspirador das duas, né? Acho que agora a gente quer conhecer um pouco de vocês duas. Ju também está aqui, Ju da nossa equipe. Eu e Ju estamos aqui. E Ju, você quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa para as meninas? Bom, primeiro agradecer vocês duas por terem aceitado o nosso convite. A gente fica muito feliz. E, na verdade, a minha primeira pergunta é como vocês se conheceram, além de serem vizinhas, né? De que a Kézia falou, em 10 minutos ela está na sua casa, não querendo dar a localização de ninguém por aqui, mas queria saber como vocês se conheceram, como é que foi esse encontro. E aí? Pode contar. Eu conheci a Kézia pelo meu namorado, Rafael, que também é engenheiro florestal. Conheci ela antes de mudar para Goiânia, eu morava em Brasília, né? Me mudei para Goiânia vai fazer 2 anos. E conheci ela através dele. Os primeiros encontros, as primeiras conversas eram sempre ali por intermédio, mas a gente se aproximou bastante. A gente viu que a gente tem muita coisa parecida, muitas lutas parecidas. E aí é isso, hoje a gente criou aí essa grande amizade. Legal, bacana. É legal ver como o universo, né? Eu falo que a Sara foi um dos encontros de alma que eu tive na vida. Isso. Perfeito. Que bom, gente. Estamos muito felizes que vocês estão aqui com a gente, para a gente poder trocar ideias, somar um pouquinho. Como a Isis falou, a gente está aqui meio que sofrendo, né? O fogo finalmente, né, chegou aqui, então a gente está lidando com uma situação bem desafiadora no momento. Então, que bom que estamos aqui todas reunidas para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Acolher esse sentimento e ver o que a gente pode fazer, não só no que está acontecendo nos incêndios, mas em geral. Então, vamos abrir as nossas perguntas. Eu queria primeiro perguntar para vocês, quem quiser falar primeiro, pode sinalizar. O vínculo que vocês têm com o Cerrado, como é que começou essa conexão? Eu vou chamar, para que é melhor chamar, vai. Kézia. Pode ser. Eu tô com o microfone desligado, porque aqui às vezes passam uns veículos barulhentos, aí eu tô
Tudo bem, sem Então, problema. eu como vocês falaram, né? Eu passei por vocês, eu nasci no Nordeste goiano, eu sou natural de Campos Belos, Goiás, que é um município ali depois da região da Chapada, que é divisa com o Tocantins já, né? Bem no extremo do Nordeste goiano. E eu tenho contato com o Cerrado desde criança, né? Eu tive toda uma fase de transição de entendimento, assim, a oportunidade também de fazer uma graduação e sempre muito curiosa com plantas, com o lugar, né? A minha família tem uma história também, assim, com o Cerrado, principalmente a minha avó. Minha avó tem muitas coisas medicinais envolvidas na vida dela, com a história do meu bisavô também, uma coisa que veio de família, né? E aí, depois que eu fui para a graduação, que eu comecei a estudar engenharia florestal, eu me aproximei mais do Cerrado, porque dentro da engenharia florestal a gente tem várias grandes áreas, né, que a gente pode estudar, assim, especificamente. Mas eu fui abrindo mais o meu olhar para o Cerrado, vendo como que era o entendimento, o funcionamento do Cerrado, né? Então, isso sempre esteve muito próximo de mim. Eu acho que até as idas e vindas, quando eu era criança, porque a gente vinha muito para Goiânia. Porque hoje eu estou em Goiânia, mas eu morava em Campos Belos, né? Acho que eu morei lá até uns 9 anos de idade. Eu sempre ia e vinha muito. E para mim, a melhor parte da viagem era quando a gente passava na área da Chapada. Quando a gente passava ali, saindo de Campos Belos até chegar mais ou menos em São João da Aliança, eu sempre ficava muito encantada, né, com o que eu via de paisagem. Então, isso, o Cerrado, ele tá na minha vida há muito tempo. Depois que eu comecei a estudar, isso ficou muito mais latente, assim. Legal. Você é a segunda pessoa que eu conheço agora, então, de Campos Belos. Posso falar. Ah, que legal. Tem muitos anos que eu não vou lá. Legal. Sara, mesma pergunta para você. Como é que você teve essa conexão com o Cerrado também? Mágica. Então, eu sou nascida aqui em Goiânia mesmo, mas me mudei novinha, mas quando eu era criança a gente tinha uma fazenda aqui em Goiás, era uma fazenda que não era uma fazenda com um propósito extrativista de nenhuma forma, e extrativista não, né? Mas de. Fugiu a palavra agora, mas assim, de exploração, né? Então, assim, nunca foi com de exploração de animais, de madeira, nem nada. Então, era uma fazenda ali, um lugarzinho pra gente ir, pra gente curtir. Tinha um córrego perto, tinha muita mata, muitos animais. Então, desde pequena, criada assim na natureza mesmo. Me mudei para Minas, assim continuou sendo, né, no meio da natureza, ali em Minas, tendo um pouco mais de contato com a Mata Atlântica também. Voltei para o Cerrado, meu vínculo estritamente com o Cerrado, eu falo que é recente, porque eu voltei tem pouco tempo, voltei em 2019, que eu fui para Brasília, né? Então comecei realmente a ter esse contato depois de mais velha, assim, e com uma outra mentalidade, enxergar esse bioma e com outros olhos, com um olhar mais cuidadoso, mais atento ao que tinha ali, a como tudo funcionava. E aí isso caminhou junto também com a minha graduação, né? Então, eu escolhi entrar para a química ali, já sabendo que eu iria atuar mais numa área de química ambiental, com o meio ambiente, com a natureza. Então, é uma conexão que foi mais recente, assim, estritamente com o Cerrado, que foi se criando. E hoje em dia eu enxergo, depois de muito estudo e depois de muita conexão também, eu enxergo o quanto esse bioma é importante. E para mim é muito importante e gratificante poder trabalhar e poder fazer um pouquinho ali, nem que seja conscientizando às vezes as pessoas sobre a importância desse bioma. É isso. Legal. Bem bacana, né? O Cerrado realmente, quando ele chama a gente, não tem como. E eu achei bem interessante, Kézia, que você falou que a conexão já é de família, né? Uma coisa bem ancestral que vem. Isso é bem legal, bem poderoso. Sim, é muito Minha poderoso. conexão.
esse rolê da, É. da ancestralidade. Minha avó estava aqui há pouco tempo e a gente estava conversando sobre algumas coisas do Cerrado e a gente estava falando da fumaça, né? Especificamente, como estava difícil respirar e tudo mais. E aí ela começou a contar umas histórias de quando eu era bebê e eu, assim, não estava constantemente com pneumonia. Eu não melhorava de forma alguma. E aí eu falei, ah, mas como que foi e tudo mais? Aí ela começou a contar de vir para Goiânia, de médico, e aí ela contou que eu fui curada com um chá de flor de lobeira. Eu falei, vovó, mas como que a senhora nunca me contou isso? Ela falou, pois é, eu fui, conversei com uma raizeira lá de Campos Belos, falei como você tava e tudo mais, e aí ela me passou. E aí eu falei assim, nossa, mas como que a senhora conseguia flor de lobeira? Ela, eu fazia caminhada naquele lugar específico lá, falou o nome do lugar. Fazia caminhada todo dia, eu passava pelas lobeiras e estava na época de flor e eu comecei a pegar as flores e eu comecei a te dar chá de lobeira e aí você foi tomando e foi melhorando. Recente essa história, acho que tem Que umas 2 semanas que ela lindo! me contou isso. Nossa, que linda essa história. Adorei também. Inclusive, eu coloquei a foto que vocês me pediram no Sim, essa é para a flor. divulgação com uma lobeira por causa disso, Ai, porque foi mais ou menos na sim! mesma época. Nossa, que lindo! Para quem quiser dar uma olhada, o nosso post que a gente fez, né, fazendo a introdução às meninas, a foto da Kézia, ela tá do lado e ela tá florindo, né? Tá Ela com a tá com uma florzinha flor roxinha. roxa. É. Ai, que legal, que lindo. Gostei muito. Sara, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia só comentar, né, que a minha conexão de família é muito da Amazônia, né? A minha mãe é de lá e tudo mais. E é igual a Ana comentou aqui, né? O Cerrado há muito tempo foi colocado como feio, como um bioma que talvez a gente não dava tanta importância. Historicamente, a gente sempre deu mais importância para outros biomas, principalmente para a Amazônia, e a gente esquece do Cerrado, esquece da importância do Cerrado. E é realmente é uma beleza que ela tá nos olhos de quem vê, de quem entende. É uma beleza muito intrínseca ali, uma beleza misteriosa, uma beleza mágica. É realmente você tem que querer sentir o que que é o cerrado. Senão, Sim. Vou aproveitar esse gancho e já perguntar, né, por que que o Cerrado é considerado o berço das águas, né? Por que que ele tem essa importância que poucas pessoas sabem? vai lá, Kezinha, Quem vai? Eu. Tá bom. fala Então, das árvores. Então, o Cerrado ele tem muitas bacias hidrográficas importantes, né? E grandes bacias, a gente tem a bacia do Rio São Francisco. O Rio São Francisco ele está em grande parte na área do Cerrado. E além de outras áreas úmidas que a gente tem, né? A gente tem áreas de vereda. Eu acho que vocês não comentaram, mas vocês estão em Brasília, né? Em Brasília, por exemplo, tem a estação ecológica das Águas Emendadas, que tem vários quilômetros de veredas, né? Que o pessoal mais antigo conhece como brejo. É, Mas o Cerrado, ele como berço das águas, ele tem muitas importâncias, assim, porque apesar de todas essas nascentes que a gente tem, né, dentro do Cerrado, a quantidade de rios e de áreas úmidas, campos úmidos que a gente tem, é, a vegetação do cerrado, né, ela proporciona, às vezes, tanto de nascente, protege o tanto de nascente que a gente tem. E quando a gente fala berço das águas, né, a gente entende não só uma questão de recarga hídrica também, é a questão do natural, igual a Sara falou da mágica, do olhar, a gente falou de Chapada dos Veadeiros, quantos lugares lindos a gente não tem, né, de cachoeiras, poços d'água, rios, lagos. E como berço das águas, assim, é importante, igual a Sara falou, da questão do olhar para outros biomas. Essas águas que a gente tem dentro do Cerrado, elas são importantes para os outros biomas, né? Porque quando a gente fala de bacia hidrográfica, a gente tem grandes extensões, né? Dessas águas. Então, assim, a quantidade de nascentes que a gente tem aqui, ela é muito importante. E, assim, a questão da recarga hídrica são por vários motivos,
atrativos, né? A gente está falando de uma questão de beleza também, de atrativo, da beleza do Cerrado, mas isso é importante na nossa vida como um todo. Até quando a gente fala de energia, né? Sendo que a maior parte da energia do nosso país, ela vem do abastecimento hidrelétrico. Então é mais ou menos isso, assim. Complementa, Isso. Sara. É, e a Kézia falou da bacia de São Francisco, né? Mas a reserva de água que a gente tem no Cerrado, as nascentes, elas também alimentam a bacia amazônica, a bacia do Tocantins, a bacia do Atlântico Norte, Nordeste, então, inclusive o Pantanal também. O Pantanal sofre com a seca, e uma boa parte da seca de lá é devido também à seca aqui dos aquíferos. A gente tem 3 grandes aquíferos também no Cerrado, né, que são as águas subterrâneas, que agora eu não vou lembrar o nome dos aquíferos, eu anotei aqui para falar, mas são 3 grandes aquíferos que a gente tem no Cerrado, muitas nascentes, como a Kézia falou, então, assim, tudo isso alimenta, leva muita água para muitos locais, para o Brasil inteiro, para a América do Sul, também para outros países da América do Sul. Então, realmente é uma grandiosidade aí que a gente não imagina, né? Isso se deve também às vezes as árvores do cerrado são pequenas, né? Mas a gente não enxerga elas para baixo. As raízes delas são enormes e aí isso também faz com que essa reserva de água no cerrado seja muito grande, né? Porque as raízes das árvores são muito grandes e levam água para o subterrâneo, e aí daí vem as nascentes, os aquíferos, enfim, mais ou menos isso. Tudo Só puxando o interligado. gancho, vocês falaram sobre as bacias hidrográficas, né? Na semana que vem a gente vai receber uma convidada que a gente vai falar justamente sobre as águas emendadas, né? Sobre essa importância, né? Sobre a educação ambiental, né? Nas unidades de conservação. Então a gente já vê que está realmente tudo interligado, né? Tudo conectado. Sim. Sim. Ana Luísa colocou aqui, a ecopsicologia fala muito da importância de olharmos essas interconexões, justamente. Não tem como a gente não falar, né, do Pantanal, não falar da Amazônia, da Mata Atlântica também. Sim. Tá tudo ligado. Toda uma dinâmica. Oi, E aí, só um número para a gente ter ideia, desculpa, mas a bacia do Araguaia Tocantins, por exemplo, 78% dela é abrangida pelo Cerrado. Então, assim, a de São Francisco, 47%. Do Paraná, Paraguai, que vai para outros países da América do Sul, 48%. Então, assim, realmente o Cerrado contribui com muita água para muitos países, não só o Brasil. isso, e a gente já fica pensando aqui as consequências, né, da degradação do que está acontecendo. A gente está falando de um lugar que fornece tanto para tantos outros. E aí já faço o gancho para minha próxima pergunta, né? Se vocês podem falar um pouco das consequências que pode acontecer com essa degradação, né, do cerrado. Como a gente estava falando, eu acho que é toda uma dinâmica das coisas. Só um adendo que a Sara falou, eu procurei aqui, são os aquíferos Urucuia, Umbuí e Guarani. Eu só lembrava de Guarani, Sara, aí eu fui procurar os outros. São os 3 grandes aquíferos do Cerrado. É toda uma dinâmica, né? De biomas, de ambientes. E quando a gente fala disso, já pensando no Cerrado, o Cerrado já tem diferentes ambientes, né? A gente tem no Cerrado que a gente chama de formações, que são formações diferentes, igual a Sara falou, o Cerrado tem árvores baixas, mas com raízes muito profundas. Então, assim, a gente tem no Cerrado o que a gente chama de formações florestais, formações savânicas e formações campestres. E aí, dentro disso, a gente tem vários outros
é o que a gente chama de fitofisionomia, né? Mas a gente tem vários outros ambientes específicos que a gente tem no cerrado. Então, a degradação do cerrado, ela, com toda essa dinâmica, a gente já pode começar falando de perda de biodiversidade. O cerrado é um hotspot, né, de conservação da biodiversidade. Quando a gente fala hotspot de conservação da biodiversidade, é um local específico, né, do planeta Terra, que acontecem espécies que tem só naquele lugar, que são as espécies endêmicas. O cerrado, por exemplo, falando só de planta, não vou nem falar de fauna aqui, falando só de planta, o cerrado tem mais de 4.000 espécies que são endêmicas só do cerrado. Então, a partir do momento que essa degradação acelerada do cerrado ela acontece, a gente tem toda essa perda de biodiversidade, né? De planta, de fauna. E aí, como é tudo uma dinâmica e como é tudo interligado, a partir do momento que a gente tem a perda de fauna, a gente tem talvez a perca de algum dispersor importante de alguma planta que só é dispersa por aquele animal específico, né? Então, assim, falando mais especificamente de perda de biodiversidade, e a gente pode pensar também, às vezes, nas espécies que entram em risco de extinção por conta da degradação que tem só naquele ambiente. Aí tem que ser feito todo um trabalho, né, para preservar e conservar essas espécies, para elas não entrarem em extinção. E isso especificamente só falando da perda de biodiversidade. A questão da água, a gente está falando dessa importância, né, da quantidade de aquíferos, de bacias hidrográficas que a gente tem aqui, que abastece outros lugares também. A partir do momento que a gente tem essa perca de vegetação, a gente também está diminuindo a quantidade de água. E aí a gente entra em secas extremas, a gente entra em toda uma desestabilização, né, do ambiente natural. Sim. É um efeito dominó, né? E aí, trazendo um pouco mais para a minha área de atuação, a gente está aqui num estado e num bioma, né? Que, no geral, o Brasil, por exemplo, cerca de 70% da água que é consumida no Brasil é para agropecuária, para agricultura, agropecuária. E a gente está num estado que é do agro, né? E num estado e num bioma que é do agro. A gente pega outros estados aí do Cerrado também. Eu falo que a gente está no estado porque a gente está no Goiás aqui, né? A gente vê muito isso. Então, o que esse agro usa? Esse agro usa muito agrotóxicos. Esses agrotóxicos, eles, quando você desmata uma área, os agrotóxicos, assim como várias outras substâncias, penetram muito mais facilmente no solo. Porque você perde a cobertura vegetal, você perde aquela cobertura que serve como proteção para o solo. E quando você tem uma proteção para o solo, você protege o que está ali embaixo, você protege a água que está ali embaixo, os aquíferos, a água subterrânea. E aí, se você desmata, e aí você está num estado que usa muito agrotóxico, inclusive tem pesquisas que encontram aí agrotóxicos que nem são citados em legislação nenhuma. E aí você pega isso, esses agrotóxicos correndo ali, elas encontram muitas vezes rios, muitas vezes nascentes, porque não tem uma proteção. E aí para onde isso vai, né? E aí a gente entra, afeta a fauna, afeta a disponibilidade de água potável mesmo, assim, né? Porque muitas nascentes a gente pode chegar lá e tomar uma água ali sem se preocupar. Mas se todas essas substâncias estão afetando a minha água subterrânea, o que vai virar? Se todas essas substâncias que a gente não tem nem noção ainda dos efeitos, tem muita pesquisa, mas a gente não tem noção dos inúmeros efeitos que tudo isso tem. E aí isso atinge as nossas águas, isso atinge a nossa flora, a nossa fauna, a gente perde muita biodiversidade, a gente perde o acesso à água potável. Tem um outro dado aqui, de acordo com a ONU, 2,2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável no mundo. Se a gente não conversar e olhar para isso
E assim, não é a gente, vou fechar a torneira enquanto eu escovo os dentes, vou dar menos descarga, vou diminuir o tempo do meu banho. Isso ajuda? Beleza, ajuda, mas é tipo assim, o problema é muito, 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 muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Esse tipo de coisa é uma formiguinha ali no meio. Então, se a gente não olhar para isso, até 2050, com as alterações climáticas, a estimativa é que esse número de pessoas sem acesso à água potável chegue a 5,7 bilhões. Então, assim, ao invés de a gente diminuir o número de pessoas que não têm acesso, a estimativa é que a gente aumente se a gente não fazer nada, né? Se a gente não começar a olhar para isso com muito mais cuidado. Eu queria fazer um adendo no que a Sara falou, porque ela está falando dessa questão de agrotóxico. Voltando lá na vegetação do cerrado, né? Que ela falou isso também. A gente tem todo um processo de infiltração, a gente tem todo um ciclo hidrológico, né? Que ali acontece diversos processos e a partir do momento que isso é afetado, fica muito mais complicado. Porque, igual, por exemplo, quando a gente fala da vegetação do cerrado, a Sara já citou, nós temos raízes grandes e tudo mais. Aí tem todas aquelas árvores retorcidas, só que tem toda uma dinâmica de como essa vegetação recebe, né, a água da chuva. Ela vem ali, a água da chuva ela bate na árvore, ela começa a escorrer pela árvore, e aí tem todo um processo de infiltração nisso, tem um processo de infiltração no solo. Então, aí quando a gente pensa que o solo não tem essa cobertura de vegetação, né, aí a gente vai pensar na água da chuva, ela cai direto no solo. E a partir disso o solo vai ficando mais compactado, ele não consegue absorver a água, né, da forma que deveria ser absorvido. Igual a Sara falou, a quantidade de agrotóxicos que a gente pode ter no lençol freático. Só que a gente também precisa pensar que e se não tiver, não está rolando o abastecimento desse lençol freático, porque não está rolando uma dinâmica do ciclo hidrológico da forma que deveria acontecer. Essa questão das águas é bem. Tem muita coisa ali interligada, muita coisa para se falar, para estudar, é multidisciplinar também. E numa redução desse volume dessas águas, tipo, como a Kézia falou, elas não estão se abastecendo. Então, a gente diminui a capacidade dos rios. E aí você impacta na produção, e na produção agrícola, pecuária, abastecimento humano, geração de energia. A gente mora num país onde a maior parte da nossa energia vem de hidrelétrica, né? Então, impacta tudo. E a gente tendo o cerrado como eu confirmei aqui um dado, das 8 bacias, o cerrado alimenta 6 bacias. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. Sim, nossa, realmente, né? A importância do cerrado e pouca informação que a gente tem. Eu me lembrei, quando você estava falando, amiga Sara, do podcast que você indicou pra gente no nosso grupo de mulheres. Eu tô com o nome dele aqui, que eu posso até falar um pouco dele. Era o da Óbvios, né? Bom dia, Óbvios. Isso. Episódio 191, Cultivando a Coragem, Acolhendo o Planeta. Quem quiser também escutar. E eu achei interessante essa fala, né? Sua e delas que elas falam, né, no podcast. Que a gente fica nessa de fechar a torneira enquanto escova os dentes. Não dá tanta descarga. É ótimo, sim, para a gente tomar conscientização, né? A gente começar a ter um pouco mais de consciência. Mas a gente chegou no ponto que a gente precisa de uma ação maior, né? E aí, fazer o gancho para uma pergunta, né, que não está no script, mas eu queria fazer. A opinião de vocês duas. O que a gente pode fazer nesse momento em relação a isso? O que vocês acham? Olha, eu acho que é como você falou, né? É algo maior. Educação ambiental não é só isso. Educação ambiental é muito profunda. Não é como a maioria das pessoas tem numa escola. A gente tem um plano nacional de educação ambiental.
Mas, assim, ele não é, se a gente for ler o plano, ele não é seguido à risca. Tem muita coisa que a gente não aprende na escola, que a gente deveria aprender. Então, assim, eu acho que a maior ação, assim, que está ao nosso alcance são duas coisas que eu penso muito. Educação ambiental, como deve ser, inclusive tem acho que é um artigo, eu esqueci o nome correto agora, mas acho que é educação ambiental como educação política. Então, assim, educação ambiental é uma educação política. Ela tem que ser dada como educação política. E tá tudo atrelado, né? A gente está passando por tudo que a gente está passando, a gente está vendo a atuação do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais. Então, assim, tem que ser político, não dá para fechar os olhos, não dá para falar que não é político, porque é. Então, assim, educação ambiental, a gente, como pessoas que estamos aqui para passar alguma coisa para frente, a Kézia está no mestrado, eu pretendo ir para o mestrado, então ali uma área que a gente vai, talvez, para uma área acadêmica, vai passar conhecimento, então, tipo, passar esse conhecimento dessa forma não é uma coisa bonitinha, não, é uma coisa feia mesmo que a gente está passando. A gente não tem que passar como coisa bonitinha, a gente tem que aceitar que é feio e tomar atitudes para isso. E outra coisa que eu penso muito é boicotar algumas coisas. Por exemplo, assim, altas coisas que a gente viu de trabalho escravo e superprodução e, tipo, exploração de todos os níveis, deserto cheio de roupa que a gente vê, essas coisas assim. É difícil, mas quando a gente fica sabendo de coisas, de empresas que têm esse tipo de comportamento nada ambientalmente amigável, digamos assim, boicotar, sabe? Eu faço muito isso. E tentar realmente mudar os nossos hábitos, assim, dentro de casa, né, para isso. Porque a gente está preso a esse sistema, infelizmente. É muito difícil se soltar desse sistema, mas a gente tem que tentar um pouquinho todos os dias e passar isso para frente. Sim, eu vou só complementar e ver que existem pessoas que conseguem fazer isso, né? Ir atrás e ver que é possível, que existe grupo de pessoas que estão se mobilizando. Eu acho que dá Sim, esse apoio, né, para ver que tem gente que está fazendo. Então, a gente consegue, gente, a gente consegue. sim. Tudo que a Sara falou, quando ela falou lá no começo, que a gente tem muitas coisas em comum e muitas lutas em comum, é sobre isso. É mobilização, conscientização, educação ambiental. Nós que somos fãs e temos esperança na educação ambiental, porque tem que vir de uma forma de conscientização, de mudança de consumo. E quando eu falo isso, não falo isso para determinada pessoa X, é todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tem que ter uma mudança no seu padrão de consumo. Mas, voltando especificamente para o Cerrado e para a pergunta do que você fez do que fazer, né, para mudar, o principal caminho, na minha visão, é a cobrança do poder público. É a cobrança, tem que fazer, não tem como ser adiado, não tem que estar em fase ainda de discussão, dado científico. Não. O caos já está rolando, as coisas já estão acontecendo, está rolando enchente, está rolando tragédia, está rolando muito fogo. Então, cobrança. É igual a Sara falou sobre educação política. A gente tem que investir nisso, entender, igual, por exemplo, a gente está aí a menos de 15 dias das eleições municipais. Né? Como que você vai entender qual que é a diferença que um vereador, que um prefeito vai fazer nesse combate? Assim, a gente está falando aqui especificamente, né, de Cerrado, na conservação do Cerrado, como a situação do Cerrado pode ficar menos difícil e menos feia, igual a Sara falou, porque a gente não está nesse nível de vamos discutir, vamos ver o que vai ser feito. Não, tá feio, já tá tenso, assim, tá desesperador. A gente acordar, olhar pela janela e ver a quantidade de fumaça
que está na cidade, já é muito desesperador. Então, a educação política ela é muito importante. E aí, Ju, você falou sobre a questão de... tem muitas pessoas se organizando. Tem muitas pessoas se organizando. A gente tem maravilhosas ONGs, muitas organizações da sociedade civil que fazem um trabalho maravilhoso. Pela importância do Cerrado, pela importância do clima. Tem muita juventude também se articulando sobre isso. Então, acho que é uma mudança de não só de consumo, é uma mudança de hábito também, e da importância que a gente dá para isso. Porque, por exemplo, às vezes a gente acha, mas eu não tenho informação sobre isso. Se você tiver acesso, se você tiver condições, você vai ter acesso sobre isso, se você tiver interessado. Você pode muito bem correr atrás de entender o que um vereador está propondo em relação ao clima na sociedade, em questões de adaptação, porque a gente já está nessa fase de executar a adaptação à mudança do clima. As coisas estão acontecendo e a gente tem que se adaptar nesses períodos que a gente está passando. Então, eu vejo que a educação política é o principal caminho e a cobrança do poder público. A gente tem que cobrar. E a gente tem que cobrar ferrenhamente. Não é, nossa, não fez, não está fazendo. Não, tem que cobrar e tem que cobrar com afinco. Porque o poder público tem que fazer. Porque toda essa questão de mudança de hábito e mudança de consumo também leva a gente a muitas reflexões do que é cansativo, do que é muito ruim, porque a gente vê que às vezes não, né? A maioria das coisas elas são feitas para ter um acúmulo de poder e o acúmulo monetário na mão de determinadas pessoas. Igual, por exemplo, na minha visão, a perca do Cerrado, a gente já ter perdido, daqui uns dias a gente vai estar falando que a gente já perdeu metade do Cerrado. Cerrado é um bioma que tem extensão aí de mais de 2.000 quilômetros quadrados no Brasil inteiro, segundo maior bioma do Brasil. E por quê? Por conta de um acúmulo, né? É tudo um acúmulo, são grandes áreas de agricultura e tudo mais. Enfim, eu acho que a gente também tem que... É uma questão, igual a Sara falou, é uma questão muito multidisciplinar. A gente tem que pensar como sociedade. A gente não está falando aqui só de biologia, de geografia, de química. É multidisciplinar. A gente tem que pensar em sociedade. Igual, por exemplo, uma coisa que, assim, a gente vê as notícias, assim, no nosso meio e tudo mais, tudo que acontece com as comunidades tradicionais. Fogo que pega dentro de unidade de conservação. As comunidades tradicionais, elas são as guardiãs da nossa biodiversidade. Comunidade tradicional da Amazônia, comunidade tradicional do Cerrado. Dentro do Cerrado, a gente não chegou a falar sobre isso, mas dentro do Cerrado nós temos muitas comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, gerazeiros, quebradeiras de coco-babaçu, comunidade de fundo e feixe de passo. E essa galera vem há muito tempo sofrendo uma pressão para sair das suas terras, para fazer as suas atividades, que em sua maioria são atividades que é o tal do desenvolvimento sustentável, né? Que a galera fala de desenvolvimento, e esse desenvolvimento, o desenvolvimento ele tem como ser sustentável. A gente tem solução para a gente ter um desenvolvimento sustentável, né? Não esse desenvolvimento predatório que a gente tem. Mas aí, tipo, essas comunidades tradicionais, elas estão trabalhando dessa forma, cuidando do cerrado há muito tempo. Elas estão E resistindo. e resistindo, porque aqui a gente está falando, por exemplo, de trabalhar com biodiversidade, trabalhar com planta, por exemplo, usar essas plantas para um fim medicinal, para fins alimentícios e tudo mais, mas tem toda uma questão de conflito de terra, é um buraco muito profundo. E aí, quando você pega o Cerrado, ele tem 20%. Ele domina quase um quarto do território nacional e ele apenas 20% é legalmente protegido, enquanto a Amazônia é um percentual muito maior. Não estou dizendo que não tem que ser, tem que ser. Mas, assim, por que o percentual de proteção da nossa área, do nosso bioma, também não é maior, sabe? É 20% só. Aí a gente escuta, nossa, Goiás quase zerou, praticamente zerou, não sei, o desmatamento ilegal. Por que zerou o desmatamento legal? Porque tornou tudo legalizado, tá legalizando tudo, tá passando tudo. Então, assim,
é também ficar atento a essas falas, assim, a essas declarações que pode levar a gente a pensar uma coisa muito errada, mas vai ver a realidade, não é bem assim. Zerar o desmatamento legal não é uma coisa tão legal assim, né? Porque na verdade eles estão legalizando uma coisa que não deviam legalizar, uma coisa que deviam ter mais cuidado, mais proteção. Sim, eu vou só passar a palavra aqui que alguém apareceu. Oi, gente, eu tava só de apoio, mas eu não me aguento, né? Oi, tudo bom? Não, na verdade, eu queria fazer dois comentários. Isso que você falou agora, né, Sara? A gente estava recentemente fazendo algumas pesquisas sobre o Cerrado e tudo mais. E o que veio muito disso, assim, né? Para além dessa questão que você colocou. Oi, Bruna, maravilhosa! Ainda bem que eu sou uma parceira, né? Mas, assim, além disso que você colocou da questão do desmatamento, né? A questão de se tornar legal, assim, quanto que o fomento que ocorreu nos últimos anos, né, com relação à Amazônia, né, assim, hoje a gente vê que, de fato, diminuiu o desmatamento na Amazônia. E aí o que a gente vê é que aumentou no Cerrado. Né? Então, na verdade, a coisa continua operando em alguma medida. É claro que a gente não quer que desmate em nenhum lugar, mas é isso, né? O que vai se tornando a menina dos olhos? Então aqui vai ficar muito protegido, então vamos achar um lugar que está desprotegido, né? E até isso que a gente falou, o Cerrado com esse bioma muito específico, muito diferente, né? Que as pessoas acham até feio, acham sem graça e tudo mais, assim, não, tô de mato, né? Passou o fogo lá, melhor que o fogo já passou lá e já tirou tudo do meio do caminho, né? Então, assim, meu Deus, o quanto que isso é muito louco. E quando vocês começaram a falar, o que me veio muito, assim, da contribuição da ecopsicologia, eu vou até um pouco além do que vocês disseram, da questão da crise climática ser uma questão multidisciplinar, assim, eu acho que é mais do que isso, eu acho que é transdisciplinar, assim, a gente precisa conseguir vincular diversos tipos de saberes para formar novos saberes. Eu acho que a única forma da gente sair dessa situação de crise que a gente vive, que a gente sabe que a tendência é piorar, é a gente unir literalmente forças e saberes diferentes para criar novos, né? A ideia da transdisciplinaridade é mais ou menos essa. E fiquei pensando muito assim, numa coisa que a gente conversou no nosso grupo de ecopsicologia, eles estavam também no dia, na segunda-feira, estava todo mundo muito abalado pelo que estava ocorrendo com as queimadas, né? E pelo nível que chegou aqui em Brasília. E a gente falou muito sobre cuidado. Em algum momento alguém falou sobre cuidado, né? E aí eu acho que essa é uma contribuição importante da ecopsicologia, né? Assim, o quanto que a gente não sabe cuidar da gente, a gente não sabe cuidar dos outros, a gente não sabe cuidar das relações, a gente não sabe cuidar do meio ambiente, dos outros animais não humanos. Na verdade, a gente vive uma grande crise de descuidado, assim, né? De não saber nem o que fazer por vezes. Então, eu acho que quando vocês começaram a falar sobre isso, me ocorreu muito isso. Enquanto que parece que é isso, o buraco é mais embaixo mesmo. Né? Talvez se a gente começar a aprender a cuidar de si, do outro, das relações da nossa comunidade, né, da natureza, da nossa alimentação, de ter mais consciência de consumo. São várias esferas de cuidado. Quando você compra uma roupa de uma empresa chinesa, que a gente sabe que tem exploração humana, que enfim, só usa poliéster, enfim, tem milhares de problemas, questões, e a gente está só olhando assim, para o meu consumo, né? Existe uma falta de cuidado em tantas camadas, assim, né? Assim, e até consigo mesmo, porque você sabe que tudo ali vai gerar talvez um lixo que vai demorar, sei lá, quantos milhares de anos para, né? Então, eu só queria trazer essa contribuição, assim, porque eu achei que era importante falar sobre cuidado nessa perspectiva da ecopsicologia também. É isso. Desculpa ter feito arruaço aqui. Tudo bem. Foi ótimo. Inclusive, tipo, não é minha área da psicologia, mas isso que você trouxe, Ana, eu consigo pensar o seguinte: a gente se cuidar, a gente num processo terapêutico, dói. Muitas coisas, desculpa, muitas coisas doem quando a gente encara muitos traumas, muitas coisas. E só que a gente tem que encarar pra gente evoluir, né? Então,
eu acho, evoluir enquanto pessoa e evoluir pra gente mesmo, né? A gente sermos pessoas melhores para nós e para o mundo. Então, acho que com o meio ambiente é da mesma forma. Tudo isso que a gente está vivendo dói muito ver. É muito triste, é muito pesado ver tantas vidas, tantos animais mortos, animais desesperados, sem saber o que está acontecendo, pessoas saindo de casa desesperadas, porque o fogo está quase entrando dentro de casa, fumaça, a gente não consegue respirar, enchentes, muita coisa bizarra que está acontecendo, e tudo isso dói muito para quem tem um mínimo de consciência, de, de ser assim, e de conexão com a natureza, dói muito ver tudo isso. Mas é uma coisa que, infelizmente, a gente tem que encarar. Não vale a gente sentir a dor e, vi um post no Instagram do eu vou fechar aqui, vou embora viver minha vida e vou passar o resto do dia vivendo minha vida normal, não vou mudar nada e vou esquecer daquilo em 5 minutos. Não, não tem que ser assim. A gente tem que encarar a nossa realidade e, e tentar realmente, igual a Kézia falou, a gente já está no nível de adaptação. Adaptação às mudanças climáticas, como a gente vai se adaptar a tudo isso que está acontecendo. Então, encarar, enxergar, dói, mas vamos aceitar, essa é a realidade, e vamos seguir aí, continuando, encontrando comunidades, encontrando formas da gente tentar melhorar um pouco a nossa situação, né? Se adaptar a toda essa situação. Essa semana a gente falou muito sobre essa dor, né? E de ver cada vez mais próximo, né? Inclusive de pessoas conhecidas, de amigas, né? De ver o fogo, né? Se aproximando da casa e tudo pegando fogo e o cerrado devastado. Foi muito difícil, né? E a gente lidou muito com essa questão da ansiedade climática e eu vejo que cada vez mais a gente tem lidado, né? Com essa eco-ansiedade, com esse ecopessimismo também, né? Que a Ana Luísa colocou aqui no site, aqui nos comentários. E falamos também sobre a importância da gente honrar a nossa dor, né? Porque na medida que a gente honra essa dor, que a gente entende o tanto que impacta, né? Não só impactar fisicamente, né? Da gente respirar, né, essa fumaça que é tóxica, mas em termos emocionais mesmo, né? O tanto que isso está me impactando. E honrar a dor no sentido da gente colocar para ação, né? E foi muito importante, né? Todos esses pontos, né? Que vocês trouxeram para gente, porque às vezes a gente fica sem ação mesmo, né? Sem reação, eu tô aqui com a minha dor e eu fico aqui presa, né? Nessa dor. Então, são ações individuais, mas também coletivas, né? Eu acredito muito nesse poder do coletivo, né? Que por mais que a gente tenha só ações individuais, será que isso vai ter um impacto, né? Assim, um impacto com uma magnitude maior, né? Então, a gente honra a nossa dor, mas a gente também cria laços, cria comunidades para em busca de mudanças mesmo, né? Mudanças mais concretas. Sim. Até porque se a gente continuar sempre pensando, mas eu vou fazer uma ação aqui individual, não vai mudar nada. Todo mundo pensar assim, nada vai para frente. A gente tem que pensar que cada ação, mesmo que seja individual, ali no nosso cantinho, pequenininha, vai ajudar de alguma forma, né? E aí, nesses momentos aí de dificuldade, infelizmente, nesses momentos, porque são tristes, né? Mas a gente vê o quanto o coletivo é importante, o quanto existem muitas pessoas boas e muitas pessoas ligadas e alinhadas com esses valores, com esses propósitos também. Igual em Brasília a gente está vendo, né? O pessoal voluntariando para ajudar lá na Flona e tudo mais. Então, infelizmente, hoje em dia a gente às vezes precisa de uns momentos assim para a gente enxergar o quanto a nossa ação individual de se importar e de ir lá é importante, a gente move outras pessoas, inspira outras pessoas. Quando a gente chega ali, tem um grupão, a gente enxerga e fala, cara, que legal, né? Hoje até uma amiga estava falando disso num grupo também. É,
Kézia, eu não sei se você quer complementar alguma coisa. Quero. Só um Pode falar. pouquinho, que vocês estão falando dessa questão da dor e do pessimismo. Eu nem sabia que esse termo existia, ecopessimismo, né? Hoje foi um dos dias que eu virei para a Sara e falei, Sara, hoje eu não estou, hoje não, hoje é um dos dias que eu estou pessimista. E começando a trabalhar com o cerrado assim de forma mais técnica, porque a partir do momento que a gente tem isso como trabalho também, que a gente trabalha no dia a dia, que você dorme e acorda com isso, você meio que não sai, né, daquilo ali. E eu passei muito tempo assim, gente, será que eu tô viajando? O que que eu tô pensando? Não, o Cerrado vai acabar e eu tô pensando numa bolha, como eu penso com o que eu penso do Cerrado. E aí, vocês estão falando disso, eu lembrei de uma aula que eu tive, foi a segunda aula que eu tive do mestrado, ano passado, sobre recursos naturais do Cerrado. Eu estava bem desanimada, pensando muito nisso, já estava no nível assim, nossa, mas por que eu tô fazendo mestrado e tudo mais, aquelas dúvidas que a gente tem, né? Gente, a aula ela foi tão maravilhosa em tantos níveis, assim, a professora e os meus colegas de turma, e aí a gente apresentou ali o que que a gente ia estudar, o que que ia ser a nossa pesquisa e tudo mais. Eu chorei na aula, porque eu olhei assim e tive um sentimento de, velho, eu não tô numa bolha. Eu não estou numa bolha. Tem muitas pessoas que estão lutando por isso, tem muitas pessoas se organizando por isso. E eu acho que a gente procurar esses espaços que a gente acolhe, né? Que a gente é acolhido e que a gente acolhe também. Não é só questão de ser acolhido, a gente também acolhe, né? Com pensamento, com ideia. A Sara é uma pessoa na minha vida que a gente sempre tem essas trocas de ideias sobre isso. A Sara, nosso sonho da Ecovila, a gente tem um sonho de ter o Ecovila. Esses dias a gente ficou até 5 horas da manhã planejando a nossa ecovila. Planejando a nossa ecovila, né? Como se fosse uma coisa assim, não, vamos colocar um croquis aqui, fazer um croquis aqui e a ecovila tá pronta. Nós já Mas é estamos nesse sentido. lá com vocês. Ah, Nós já estamos com vocês nessa Ecovila. que ótimo. Mas É nesse parte sentido daí de, também, né? é nesse sentido de sentar e construir. São ideias, né? São pessoas e a gente vai juntando os pedacinhos. A Sara é uma pessoa que me passa sempre esse negócio de ter esperança, porque a gente tem que trabalhar com esperança, de uma forma ou de outra. A gente olha todos os cenários, é tudo muito difícil, tudo muito injusto. E aí, a partir do momento que a gente tem esperança, às vezes é a força, né, que a gente tem para no outro dia conseguir fazer talvez uma coisa que a gente não fez hoje, talvez amanhã ter uma reunião que pode sair uma ou duas ideias, mas são ideias que vão fazer diferença de alguma forma, né? Acho que toda live a gente cita um pouco da Joanna Macy, né? E não tem como não citar ela, né? Ela tem um conceito de esperança ativa, né? Muito interessante. Tem um livro, né? Esperança ativa, e traz muito essa ideia de luta mesmo, né? De luta, de entender pelo que a gente é grato no mundo, de honrar a nossa dor pelo mundo, né? E partir para essa esperança ativa, né? De mudança, de conexões. Você falou na Joana, hoje eu também confesso que eu tô bem, né, para baixo. Estar nessas lives, participar do que a gente faz, desse projeto, né? Estar com vocês aqui me ajuda muito, porque eu estava muito mal, eu estava muito ranzinza, eu estava muito irritada, estava Sim. muito deprê, e que bom que a gente está aqui tendo esse momento. Eu também abri o livro da Joana hoje também para passar limpo minhas anotações, e eu peguei uma frase que ela diz, que é exatamente isso, né? Eu vou até citar ela porque eu anotei, que ela falou: agora, quando precisamos mais do que nunca de protestos e monitoramento público, nós nos tornamos uma população que não vê a verdade estar cheia de medos. Não podemos encontrar no amor as raízes que nos conectam com a terra viva, com a clareza, a coragem e o respeito próprio para nos livrarmos da escravidão de uma economia doente e que vibra na morte. Na verdade, era nós podemos nos encontrar no amor às raízes, né? Não. Então, esse livro,
gente sempre fala desse livro, a gente sempre fala dela, porque é as pequenas esperanças que a gente precisa se lembrar. Isso aí. Porque é umas falas, é umas coisas que ajudam a gente, né? E que bom que a Sara tá com você, Kézia. A gente sempre precisa de uma amiga, um parceiro, uma parceira que tá ali pra gente, pra se lembrar, né? Pra lembrar a gente dessa esperança, lembrar que a gente precisa continuar, né? E esse projeto aqui também, a base é essa. Então, muito grata a vocês novamente por esse momento. Eu saio leve, muito leve, e com esperança, que é o que é mais importante mesmo. Eu também. Né? Eu também, eu tava precisando tanto disso. Nossa, gente, sim, sim. E é um lembrete para todos nós que estamos aqui, todas nós que estamos aqui, de irem atrás de pessoas, irem atrás de grupos, né, ONGs que estão fazendo o trabalho, que estão conversando sobre isso e que dão esperança. É isso que a gente precisa. Eu posso continuar conversando, mas assim, já vai chegando perto um pouco A do gente nosso continuaria horário. aqui por mais 1 hora, né? Mas Vamos citar o Joana tempo que a gente Mendes. combinou já tá no finalzinho. Mas, assim, é um assunto muito inspirador e que realmente dá forças, né? E é importante trazer esses dados, trazer a realidade, não romantizar, né? A gente fala da beleza e do encanto do Cerrado, mas também a gente fala do que está acontecendo com o Cerrado, né? E é muito bom a gente Isso. criar laços, né? E ver que tem pessoas que também que têm o mesmo pensamento, né? Que têm o mesmo desejo, né? Sim. Você tinha me perguntado sobre a ONG que eu participo e a gente acabou não falando disso, mas eu vou deixar aqui o perfil para vocês seguirem, que é um trabalho muito bonito de juventude, que a gente fala da importância do Cerrado, a gente faz articulações políticas dentro do poder público, do núcleo de advocacy, tem toda uma questão voltada para a educação ambiental, então sigam o nosso trabalho, que a gente está sempre engajado aí, Maravilha. postando alguma coisa. Manda aqui pra gente. Ela perguntou o nome da ONG. Então, A vida no Cerrado. Coloquei no É. Vida no Cerrado. Uhum. Você tem mais alguma pergunta, Ju? Vocês querem? Enfim, acho que foram Nós muitas contribuições fechamos. muito ricas, mas eu sei que tem muitas questões, né, para a gente falar, para a gente trocar, né? Bom, em termos de perguntas, nós completamos nossas perguntas. Mas se tiver alguém que quer falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, acho que é isso. Se puxar outra coisa aí, a gente fica aqui mais 2, 3 horas brincar. Mas eu queria só trazer uma coisa que é meio que um exercício diário assim que eu tento fazer, que é sempre a cada mínimo passo que você dá, gente, pensa no que está impactando no mundo, sabe? Eu tô falando da minha área de atuação, né? Eu trabalho ali muito com tratamento de água, tratamento de efluente, de esgoto sanitário. Então, é uma área que eu sei, gente, impacta muito o meio ambiente, impacta muito os nossos rios também. Falta muita tecnologia, infelizmente, porque cada vez tem coisas mais bizarras que a gente nem imagina no esgoto. A gente entra num looping aí de consumo, até de consumo de medicamentos. Foi uma coisa que eu me atentei um pouco para isso ontem, porque eu fui fazer um limpa na caixinha de remédio aqui em casa, o tanto de medicamento vencido que tinha. E aí eu levei na farmácia, né, para fazer o descarte e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, poxa, não é todo mundo que faz isso, que faz o descarte. Tem gente que joga comprimido ali simplesmente na pia, no vaso sanitário, acha que tá tudo bem e não tá. A coisa da automedicação excessiva também é uma coisa, tipo, o nosso organismo metaboliza tudo isso, e aí isso tudo vai para o esgoto. Os produtos que a gente usa, produtos de beleza, produtos de higiene, tudo vai para o esgoto.
E aí esse esgoto depois vai para os rios, tipo, não tem para onde ir, não tem o que fazer. Ele vai ser tratado, ele vai para os rios. Às vezes não vai ser tratado maravilhosamente, muitas das vezes não é. Vai para o rio, uma cidade abaixo, capta água para tratar água para consumo. Então, assim, gente, é um ciclo. É um ciclo. Então, acho que uma atividade, assim, que é legal para todo mundo fazer todos os dias é realmente, tipo, cada coisa que a gente faz, a cada produto que a gente consome, que a gente usa, vamos olhar, vamos pesquisar, vamos entender do que aquilo ali é feito, o que a gente está contribuindo, qual a pegada que a gente deixa quando a gente usa uma coisa X, uma coisa Y. A Kézia, por exemplo, no aniversário dela esses dias, colocou copos ecológicos para todo mundo, copinhos de papel biodegradáveis, e aí todo mundo adotou um copo e usou até o final da festa. Então, assim, essas coisas, assim, sabe? Eu acho que é muito importante a gente fazer esse exercício diário aí. E de hábitos também, né? Mudanças de hábitos. É, eu também, só para fechar, assim, igual a Sara falou, senão a gente se estende muito, mas eu queria agradecer vocês pela oportunidade, né? Eu sempre fico muito feliz quando alguém chama para falar sobre o Cerrado, para falar mais sobre o Cerrado. Tem pessoas que dizem que a gente fala muito, né? Que a gente está falando muito, e o Cerrado não sei. Tem que falar, tem que falar. A gente tem que lembrar da riqueza que é o nosso Cerrado, tanto para a água, tanto para a fauna, tanto para a flora, tanto para o país inteiro, porque não vai ter país, não vai ter Brasil se a gente não tiver cerrado. Então, agradeço por essa oportunidade, sempre fico com o coração muito quentinho, assim, de ter pessoas que querem conversar sobre isso, né? Então, e assim, a Sara falou sobre a questão da consciência, eu trago mais a questão da conscientização para cobrança. A gente tem que cobrar quando vocês verem coisas acontecendo, com o Cerrado, questão de. Às vezes é difícil acompanhar, mas às vezes sai uma notícia de uma legislação que está sendo mais permissiva ainda. Ou às vezes alguma coisa que passou e que vai prejudicar mais o Cerrado. A questão dos incêndios, incêndio criminoso, denuncie incêndios criminosos. A gente não pode ter mais áreas pegando fogo igual a gente tem. Tem muito, igual a Sara falou, tem muita gente maravilhosa e corajosa e esperançosa fazendo trabalho de brigadista, apagando esse fogo. Tem gente perdendo a vida apagando fogo, né? Então, assim, denunciem. Tem que denunciar quem está colocando fogo, seja lá quem for. Se for uma pessoa, se for uma empresa, tem que denunciar. Então, assim, se atentem, cobrem o poder público. O Cerrado é muito importante, é muito bonito. E eu espero viver com muito mais tempo ainda, com essa esperança de que a gente ainda vai ter áreas de Cerrado que a gente possa aproveitar, que a gente consiga, né, amenizar as coisas em relação à mudança do clima, que a gente não entre numa crise hídrica, igual os modelos prevêem que a gente vai entrar da forma que eles estão prevendo, que as coisas melhorem, mas que a gente tenha essa consciência, né, que a gente tenha essa consciência do politizado. A gente tem que entender de onde a gente tem que cobrar, porque as nossas pequenas ações aqui, elas são grandes. Em conjunto, elas são grandes, elas acontecem, e é a partir dessas ações que a gente cobra o poder público para fazer o que não está ao nosso alcance, né? Principalmente quando a gente fala em questões monetárias, de quem está administrando o nosso dinheiro, de quem está fazendo pelo nosso país. Então, acho que essa consciência do politizar é uma das coisas mais importantes que eu queria deixar. E é isso, gente. E a valorização do nosso Cerrado e que a gente tenha esses momentos de... Porque o Cerrado é paz, né? A gente vai pro Cerrado, a gente fica em paz. E uma coisa que eu gosto sempre de falar é que nós chegamos aqui, né? O Cerrado já estava aqui. O Cerrado tem mais de 13 mil anos. Então, nós chegamos aqui. Então, o ser humano veio vindo, veio adentrando, mas a gente tem que respeitar o lugar, né, que a gente está. E a gente não vive sem natureza. Então é isso, agradeço, meninas, foi muito bom. A gente que Eu queria agradece. só complementar rapidinho com uma. Era uma música, na verdade. Eu fui num velório do meu tio essa semana passada. Ele era uma pessoa muito ligada a todas essas questões também, de reforma agrária, de meio ambiente, sociedade, enfim, era uma pessoa maravilhosa. E aí eles cantaram uma música que dizia assim: plante a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, plante para o irmão.
Então, acho que isso me deixou uma mensagem muito grande também. Às vezes, a gente não vai ver a grandiosidade do que a gente está plantando, do que a gente está fazendo, mas outra pessoa vai ver, as gerações futuras vão poder ver. Então, acho que é isso. E agradecer aí também a vocês pelo convite e por essa conversa tão gostosa aí, que deixa a gente sai de coração quentinho. Obrigada a vocês novamente. Eu tô Obrigada, hoje. Miss. Obrigada. Ana Luísa com certeza também tá grata que vocês estão aqui. Coração quentinho, todas. Coração quentinho. Parabéns, meninas, pelo trabalho. Isso é muito importante mesmo. Obrigada, gente. Tamo junto, é isso. Obrigada. Estamos juntas, né? Seguimos juntas. E aí depois eu separei uns links, alguns documentários, algumas coisas legais. Depois eu posso organizar e aí se vocês quiserem postar aí no Instagram também para o pessoal acessar. A gente vai querer contribuir também. Sim, com certeza, Sara. Maravilhosa. Perfeito. Vai ser excelente. Manda mesmo que a gente compartilha. Acho que muitas pessoas aqui ao longo dos comentários elogiaram. Muito felizes, né, de escutar vocês. Né? E mais um agradecimento. Também saio aí de coração quentinho. Sim, gente. Então, a gente vai só concluir a nossa live. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Posso dizer de forma geral, né, que a gente entrou meio assim, e a gente saiu com mais esperança, né, mais positivo. Então, muito obrigada a vocês. E a nossa próxima live vai ser semana que vem, dia 25. E, se não me engano, amanhã a gente já vai postar as informações, falar quem vai ser a nossa convidada especial. A Isa já deu um spoilerzinho, mas... Já dei spoiler. Mas tudo bem, é sobre isso. Então, muito obrigada a vocês, obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. E é isso, gente. A gente fala de novo, mandarinha só não faz verão. Vamos ser formigas, vamos ser sementes, é sobre isso. Então, obrigada a todos. Obrigada, gente. Boa noite, gente. Boa noite. A live vai ficar gravada. Sim, a nossa live vai ficar gravada, é verdade. Aqui, ó. Então, ótimo. Beijo. Tá. Beijo, boa noite.